Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23.4. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não penseis que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os da sua casa. Mateus, x34-36. Eu vim trazer fogo à terra e o que desejarei eu senão que ele se acenda? Eu, pois, devo ser batizado num batismo e como aguardo para que isso se realize. Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Pois de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha, e a filha separada da mãe. A sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Lucas, 12:49-53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, que não cessava de pregar o amor ao próximo. Quem disse estas palavras, que eu não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com seus ensinamentos? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua elevada sabedoria. Apenas a forma um pouco equivocada não traduz exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas transformariam a sua missão pacífica em missão de turbulências e discórdias. Consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Ver capítulo 14, no 6. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nesses casos, a resistência sempre está na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, se a julgamos sem consequências, ninguém se perturba com ela, e todas a deixam passar, sabendo que não tem possibilidades. Mas se ela é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, e para a ordem das coisas, por cuja permanência se interessam. É por isso que se lançam contra elas e os seus adeptos. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que ela causa com o seu aparecimento, na violência da oposição que desperta, e no grau de intensidade da persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pela base o abuso no qual viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes daquele tempo. Por isso o mataram, acreditando assim matar a ideia juntamente com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, pois era verdadeira, desenvolveu-se, pois estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa obscura vila da Judéia, plantou a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante dos seus inimigos mais acirrados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, pois ela subvertia as crenças seculares, nas quais muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis aguardavam os seus apóstolos, as vítimas foram incontáveis, mas a ideia crescia sempre e saiu triunfante, pois ela superava, como verdade, as suas antecessoras. É preciso notar que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, e se debatia contra as luzes da razão. Ele era praticado na forma, mas a crença já havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz e jamais cede à evidência, e tanto mais irrita-se, quanto o raciocínio que se lhe opõe e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa, pelo contrário, o que ele mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. O erro lhe é proveitoso, e é por isso que a ele se aferra, e o defende. Sócrates não havia também formulado uma doutrina semelhante à doutrina do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época, em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra?
é que o tempo ainda não havia chegado. Ele semeou em terreno não preparado, o paganismo não estava suficientemente gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo propício. Os homens de seu tempo não estavam todos à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, pois começava-se a sentir o vazio que as crenças comuns deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predispostos os espíritos. Ver na introdução, parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, pois a maior parte estava velada por alegorias e figuras de expressão. Daí surgirem, desde o início, inúmeras seitas que pretendiam ter a posse da verdade exclusiva, e que nem em 18 séculos conseguiram pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus tinha feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa da salvação e a caridade, a fraternamente o amor ao próximo, essas seitas se reprovaram reciprocamente, lançaram-se umas contra as outras, as mais fortes destruindo as mais fracas, afogando-as no sangue das torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos fizeram-se perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. As guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e em nenhuma outra se cometeram tantas atrocidades e barbáries. O erro está na doutrina do Cristo? Certamente não, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: "Ide matar, massacrar, queimar aqueles que não acreditam como vós?" Não, ele disse o contrário: "Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso, amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem." Ele disse mais: "Quem matar com a espada morrerá pela espada." A responsabilidade, então, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram erroneamente, e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que desconheceram estas palavras: "Meu reino não é deste mundo." Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, pois decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada de repente. Era preciso que o cristianismo passasse por esta longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua pujança, pois apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, e jamais duvidaram dele. A censura caiu sempre sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: "Não penseis que eu vim trazer a paz, mas a separação", o seu pensamento era o seguinte: "Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será usado como pretexto, pois os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me." Os irmãos, separados por suas crenças, desembainharão a espada uns contra os outros, e a separação reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiver a mesma fé. Eu vim lançar fogo sobre a terra, para destruir os erros e os preconceitos, assim como se coloca fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio por que se acenda para que a depuração seja mais rápida, pois desse conflito a verdade sairá vencedora. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo sucederá a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dará a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Ele dará fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que somente acarreta desolação e traz distúrbios ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses no tocante a este e ao outro mundo. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua paz. Todos virão abrigar-se sob uma mesma bandeira, e a caridade e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que já vos ensinei. O Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo.
Entretanto, ele não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele encontra em seu caminho o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e suscitam contra ele entraves e perseguições. É por isto que ele também precisa combater. Mas o tempo das lutas e perseguições sangrentas acabou, e as que ele tem de suportar serão as lutas morais, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, pois a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe por todos os cantos do globo, e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus remetem, portanto, aos problemas que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que ela sustentaria, antes de se estabelecer, como aconteceu com os hebreus, antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado, de sua parte, em semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. Como um médico, ele veio para curar, mas seus remédios provocaram crises salutares, removendo os tumores malignos do enfermo.